Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje, gente, mais uma questãozinha do ITA 2020. Sejam A, B e C números reais, com A diferente de zero, tais que A ao quadrado mais B quadrado igual a C quadrado. Se A, B e C formam nessa ordem uma progressão geométrica de razão K, então o produto P e a soma S de todos os possíveis valores para K são iguais a quanto, né? Então vamos lá, né, gente? Ou seja, né, o que é que a questão quer, né? Ela te dá aqui uma relação de igualdade, né, entre A, B e C, e aí ela também diz, né, que eles formam uma PG de razão K, né? Então vamos lá. Vamos escrever aqui as propriedades que a gente tem, né? Que é justamente isso aqui que eu já falei, ó, A, B e C formam PG. Aí o que que significa isso, né? Significa que o B é igual ao A vezes a razão e o C é o A vezes a razão ao quadrado, né? Porque você está sempre multiplicando pela razão, né? Em uma PG, tá bom? E agora a gente vai fazer a substituição desses valores, gente, ó, de B e C na nossa relação que a questão dá, né? Ela diz que A quadrado mais B quadrado igual a C quadrado. Tá, gente? E essa daqui é meio que a mentalidade, né, dessa questão, tá certo? Você vai organizando devagarzinho todas as informações que a questão for dando, né, para você. Aí tá aqui, ó. Então, a ao quadrado mais b quadrado igual c quadrado se torna quem, né? Se torna o a ao quadrado, né? Eu não mexo nele, mais b quadrado, né? Ao invés de b, eu vou escrever a vezes k. Então vai ficar a vezes k elevado ao quadrado igual a c quadrado, mas ao invés de c, eu vou escrever a vezes k quadrado, certo? Então vai ficar a vezes k elevado ao quadrado, tudo isso daí elevado ao quadrado de novo. Aí aqui, gente, eu uso a propriedade da potência de multiplicação, né? Potência do produto. E aí, o que que significa, né? Significa que você consegue distribuir o expoente para todo mundo que está dentro, né? Para todo mundo que compõe o produto, né? Então vai ficar a elevado ao quadrado mais a quadrado vezes k quadrado igual a quadrado vezes k elevado a 4, certo? E aqui o próximo passo, que foi que eu fiz? Eu dividi todo mundo por a elevado a 2, né? Por a ao quadrado. Por quê, né? Porque no enunciado da questão, ela diz que o a é diferente do zero. Se o a é diferente de zero, então eu posso dividir por a, né? Então, a ao quadrado dividido por a ao quadrado fica 1. A ao quadrado vezes k ao quadrado fica só o k ao quadrado. E o a ao quadrado vezes k elevado a 4 fica só o k elevado a 4, certo? E aí a gente tem uma equação biquadrada, né? Um k elevado a 4, um k elevado a 2 e um número independente, né? Independente de k. Aí a gente vai fazer a seguinte mudança de variável, tá, gente? Ó, k elevado a 4 menos k elevado a 2 menos 1 é igual a zero, né? E a gente pode fazer essa mudança de variável que eu fiz, ó. Y igual a k elevado a 2, né? Eu posso fazer isso aqui para quê? Para que aí a minha equação biquadrada ela se torne uma equaçãozinha do segundo grau normal para resolver com delta e Bhaskara, tá bom? E aí ela muda a variável, né? Fica agora na variável y, ó. Y ao quadrado menos y menos 1 igual a zero. Aí, gente, a gente vai resolver isso aqui por delta e Bhaskara, tá? Se você quiser, você pode fazer pelo GRASS também, para encontrar as raízes, mas lembre-se que a gente tem que voltar para nossa variável original, né? Nossa variável original é o k, certo? Então, vamos aqui, ó. Eu resolvi pelo delta e Bhaskara mesmo. Tá aqui o delta, ó. Delta é igual a menos 1 ao quadrado, né? Menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Por quê? Porque o A é positivo, né? O A é 1, mas o B e o C são menos 1, né? Então vai ficar 1 mais 4, que dá igual a 5. Pronto, meu delta é igual a 5. Aí eu encontro aqui pelo Bhaskara, ó. Bhaskara, as minhas raízes, né? Y' é igual a 1 mais raiz de 5 dividido por 2. E o y duas linhas é 1 menos raiz de 5 dividido por 2. Beleza? Mas aí, gente, é como eu falei, ó. A gente encontrou as respostas, né? As soluções em y. Mas a nossa variável original não era y,
certo? Então a gente tem que fazer o retorno para a variável k, tá bom? Então, tá aqui, ó. O y duas linhas, gente, ele é menor do que zero, né? Ó. O y duas linhas é um menos a raiz de 5 sobre 2, né? A raiz de 5 é maior do que 2, né? Então, um menos raiz de 5 ela se torna um negócio negativo. Mas isso daqui, gente, é um absurdo, ok? A gente não vai pegar ele, por quê? Porque quando eu fiz a minha mudança de variável, eu considerei que o y era igual ao k quadrado. E a questão aqui, gente, no enunciado, ela diz que todos esses números aqui, eles são reais, ok? O k é real, o a, b e c são reais, certo? Então, eu não posso ter, né, uma raiz quadrada dando igual a um número negativo, ok? Então, eu não posso pegar esse y duas linhas aqui, não. Por quê? Porque o y ele já é um número que é elevado ao quadrado, tá bom? Então, de novo, né, não posso pegar por conta disso. Eu até escrevi aqui, ó, onde k é um número real, né? Então, k ao quadrado não pode ser negativo, né? Então, portanto, podemos descartar o y duas linhas, né? E a nossa solução que vai valer vai ser o y', né? Um mais raiz de 5 sobre 2, né? Aí vamos aqui para o próximo passo, gente, ó. Então, né, o k ao quadrado, né, fazendo o retorno para a variável k, né, é igual a um mais raiz de 5 sobre 2. E aí o k normal, ele é o quê? Ele é mais ou menos a raiz quadrada de um mais raiz de 5, tudo isso, né, dividido por 2. Certo, gente? Ó, eu tinha um valor do k quadrado, né? Então, quando o expoente, né, quadrado passa para o outro lado da igualdade, ele passa como raiz, mas ele tem os dois resultados, né, o positivo e o negativo, ok? Ou seja, né, os valores possíveis para k são quem, né? É a raiz positiva, né, de raiz quadrada de um mais raiz quadrada de 5 sobre 2 e o negativo, né, o menos raiz quadrada de um mais raiz de 5 dividido por 2. Então, pronto, né, a questão ela pediu o quê? Né? Ela pediu o produto, que é o produto desses possíveis valores para cá, e o S é a soma dos possíveis valores para cá. Então vamos lá, né? Vamos resolver aqui. Ó, vocês estão vendo, né? Faltou só mais dois passos. A soma, né? O S, ele é o quê? Ó, ele é igual a zero, tá, gente? Por que que ele é igual a zero? Porque você tem exatamente o mesmo valor, a diferença de um para o outro é de sinal, certo? Um deles é positivo e o outro é negativo, tá certo? Então, como é exatamente o mesmo valor, né, a gente nem precisa se preocupar, isso daí dá igual a zero, tudo bem? Então, já elimina já alguns itens, ó. Já consegue eliminar já o item B, o item C, certo? Então vai ficar agora só para a gente ver o produto aqui. Então vamos lá, o produto P, né? O produto dos possíveis valores. Aí a gente tem aqui, ó, a parte positiva vezes a parte negativa, né? A parte negativa eu até coloquei entre parênteses para ficar bem separadinho, né? Para ficar mais didático. Aí, gente, ó, a gente está vendo aqui que os números eles têm sinais diferentes, né? Ou seja, o resultado é negativo, ok? O resultado é negativo. Então vai ficar o quê, né? Aí você tem uma multiplicação de raízes, né? Você consegue colocar tudo dentro de uma mesma raiz, né? Então vai ficar, ó, menos a raiz, eu repeti a raiz grande, ó. Aí dentro dela fica um mais raiz de 5 elevado ao quadrado sobre 2 elevado ao quadrado também. E aí, gente, eu nem coloquei aqui, né, mas você pode colocar, né, que é distribuir essas raízes, né, vai ficar uma raiz para o numerador e outra para o denominador, e aí você cancela a raiz com o expoente, né, e aí vai ficar o menos, tá, não esqueça desse menos aí numerador, né, um mais raiz de 5 sobre 2. Aí, gente, a gente tem só que tomar cuidado, né, com o seguinte, né, porque quando você corta a raiz com o expoente, você, na verdade, vai ter o módulo do número, né? Você não vai ter o número mesmo, você vai ter o módulo do número. Mas nesse caso aqui, o módulo ele coincide com o número. Por quê? Porque o módulo de um número positivo é o próprio número, tá certo? Então, 2 ao quadrado é 4, né? E o módulo de 2 é o próprio 2.
o módulo de 1 mais raiz de 5 é o próprio 1 mais raiz de 5, né? Porque 1 mais raiz de 5 é um número positivo, ok? Então aqui a gente não tem muito esse problema aqui de módulo, tá certo? Mas a gente já resolveu aqui no canal, né, questãozinha de módulo que pode induzir a pessoa ao erro. Tá certo, gente? Então, tá aqui, ó, nossas respostas, ó. A soma é igual a zero e o produto é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 sem raiz. Ok? Então, qual seria o item correto, gente? O item correto é o item D de dado, que é o produto, né? 1 mais, menos, em evidência, né? 1 mais raiz de 5, tudo isso daí sobre 2 e o S igual a zero. E é isso, gente. Chegamos aqui ao final de mais uma questãozinha. Digam aí nos comentários, né? Se vocês gostaram, se vocês acharam interessante. Deixa um like, né? Se vocês tiverem gostado. Se inscreva no canal. Se você não gostou, né? Não precisa se inscrever. Tá certo? Você vai gostar dos próximos vídeos. E é isso, pessoal. Até a próxima.